palavra de hoje, né, é direção de Deus para os nossos, né, aquilo que nós temos pela frente, né? Deus viu em nós, nos membros dessa igreja, aqueles que têm acompanhado pela internet, Deus viu em nós solos férteis, né? Terrenos férteis que Ele está assim nos dando boas sementes e Ele espera grandes colheitas. Então, essa direção de Deus que nós vamos trazer aqui complementa a direção do que nós trouxemos para 2025, né? E eu quero que vocês fiquem bem atentos, né, naquilo que nós vamos estar ministrando, porque não é uma assim, olha, eu vou pegar um tema para falar. Não, seguindo aquilo que Deus falou, cobrou de mim, né, como pastor da igreja, que nós, 2024, né, nós tivemos assim, apesar daquilo que nós fizemos, mas foi muito pouco perto do que Deus tem feito por nós. Então, nós trouxemos essa palavra e eu percebi que a igreja se movimentou. No dia 25, na reunião de planejamento, houve muitas sementes que lançadas, muitos projetos que eu creio que já é direção de Deus, resposta de Deus, né? Porque Deus ele só dá semente quando Ele vê que tem terrenos férteis, né? Ele não joga semente aonde o terreno não está preparado, né? Deus não dá a semeadura se você não estiver preparado, se não tiver coração para essa obra. Então, essa palavra de hoje, então, é direção daquilo que já foi falado, seria como assim trazer uma sequência daquele culto, falando como é que Deus espera da nossa igreja para que Ele possa agir, né? Então, nós estamos falando aqui, né, o chamado que na reunião de liderança eu trouxe. Eu não sei, quem não estava aqui não ouviu, mas Deus colocou no meu coração que Ele está chamando a igreja para uma aliança, fazer uma aliança com a igreja. E quando nós falamos em aliança, né, Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, e nessas alianças que Deus nos chama para fazer, é porque Ele vê em nós, na nossa igreja, nos corações, nos membros, nas famílias, como eu disse, né? Porque Deus ele não age, Ele tem poder para fazer a obra como Ele fez todas as coisas, né? Mas Ele age quando Ele tem coração que se coloca na brecha. E eu senti isso, né? Na nossa reunião de planejamento, da liderança, das pessoas que se movimentaram, né? Que Deus viu ali e já está movimentando corações, né? Então, o que nós vamos falar hoje aqui seria o seguinte: quais serão os termos dessa aliança? Né? Deus falou assim: olha, eu vou fazer uma aliança com a igreja, com as famílias dessa igreja. Né? Quais são os termos? Então, aí nós estamos falando assim, né? A gente falou de Deus que Ele fez várias alianças e a última aliança foi a aliança através da vinda do Seu Filho Jesus Cristo, que nós chamamos de a nova e eterna aliança, né? Então, essa aliança é eterna. Então, aí você fala assim, mas Deus chamou para fazer uma aliança com Ele e Jesus é a nova e eterna aliança. Aí alguém pode perguntar, mas a aliança vai ser com Deus ou com Jesus? Né? Uma pergunta muito simples, mas eu queria trazer aqui, né, a palavra está lá em João 1, né, para a gente refletir. Né? A palavra diz assim, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Senão a palavra, senão o próprio Jesus, né? Então está falando de Jesus, né? No princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então quem é o Verbo? Quando nós falamos Verbo, né, nós sabemos que estamos falando da palavra que é o próprio Senhor
Jesus, né? Então, quando a gente vai lá no verso 3, fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No verso 10 de João 1, também diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui nós estamos falando o seguinte, né? Deus, né? Nós sabemos, né, que quando nós falamos aqui de Deus, falamos da Trindade, né? Nós temos aqui que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o mesmo, né? É a Trindade que é os três em uma só pessoa. Quando nós falamos aqui, nós lembramos, né, que Jesus, ele falou, eu e o Pai somos um. Para nós entendermos, então, nós estamos falando de uma aliança com Deus, mas através de Jesus. Então, nós estamos falando aqui uma aliança com Deus e Jesus, né, é a nova e eterna aliança. Então, é isso que eu estou fazendo essa explicação, para que fique bem claro quais são os termos dessa aliança. Uma aliança com Deus, mas aí eu vou retomar aqui, né? Quando a gente fala aqui a palavra, que é um pouco, às vezes, confuso para alguns, fala o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estão falando de quem? De Jesus, né? Aí, toda a palavra diz aqui, né? Que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Estão falando de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Estamos falando de Jesus, né? Então, são três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, um só Deus, né? Três pessoas e um só Deus. Aí, para a gente entender melhor, pensa nós aqui. Eu sou o pastor Aguiar, mas, ao mesmo tempo, quando eu falo eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Eu sou o pastor, eu sou uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu e você somos a igreja. Então, nisto, né, Jesus, né, ele veio para nos trazer a salvação e, ao mesmo tempo, ele é o noivo que virá buscar a sua noiva, né? Então, quando falamos da nossa aliança que Deus está fazendo, essa nossa aliança é uma aliança com Cristo. Eu estou falando uma aliança com Deus, mas, ao mesmo tempo, focada no relacionamento com Jesus. Pastor, mas não é a mesma coisa? São a mesma coisa, mas eu quero trazer para vocês a aplicação disso, né? Por isso que eu estou trazendo algumas coisas meio confusas aqui, mas entenda isso, né? Quando nós falamos desse termo, dessa aliança, né? Deus colocou no meu coração, olha, é aliança com Deus, mas focada numa coisa, no nosso relacionamento com aquele que tudo foi feito para ele, por ele e por meio dele. Se não fosse ele, por nada seria feito, né? Então, o que nós estamos falando? Que Deus está nos trazendo aqui a direção para que a nossa aliança seja focada na nossa representação do nosso amor por Jesus. Nisso, né, nós estamos cumprindo a aliança com Deus quando nós exaltamos o nome do nosso Senhor, né? Quando nós colocamos esse amor de Deus através do seu Filho na nossa vida, né? Então, eu queria trazer isso aqui para vocês, né? Essa palavra, João 1, que o verbo, né? No início, né? Como nós lemos aqui, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nessa palavra aí que eu disse que o verbo é Jesus, a nossa aliança, que Deus está trazendo a direção para nós estarmos firmando uma aliança, é uma aliança com Jesus Cristo. Com Deus, mas ao mesmo tempo focado na pessoa de Jesus Cristo. Feche seus olhos, pedir a direção do Espírito Santo. Pai, eu peço ao Senhor Deus aqui, primeiro agradecer, Pai, estarmos aqui na Tua casa, nessa tarde, noite de domingo.
Agradecer pelas pessoas que vieram, aquelas que estão acompanhando pela internet. Que o Senhor nos dê o discernimento necessário para trazer a ministração dessa palavra tão importante para nós, enquanto igreja, quando nós falamos de uma aliança com o Senhor. Pai, traga o entendimento, eu sei que a palavra que vai vir a seguir nos clareará mais, por que nós falamos de aliança com Deus, e o Senhor faz tanta questão de destacar aqui a palavra do verbo, o verbo que está no mundo, o verbo que habitou entre nós, porque eu sei que a função, Pai, do Senhor Jesus, de nos trazer o Teu reino, estabelecer em nossos corações, nos leva, Senhor Deus, a refletir bastante o Teu amor pelo Teu Filho, quanto nós, igreja, assim como Ele, como noivo, Pai, que deu a sua vida pela igreja, que nós possamos entender esse grande amor e corresponder a esse grande amor. Que o Espírito Santo venha trazer luz, entendimento a essa palavra, que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé desse propósito para o ano de 2025, conforme o Senhor já nos deu a alegria de conhecê-lo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro é o seguinte, né? Eu sempre vejo a minha filha, a Lilian, ela sempre fala de sonhos que Deus trouxe para ela, visões e tal, né? E eu, nos meus 30 anos de ministério, a Leusa já falou de alguns sonhos que Deus trouxe, né? Nesses 30 anos de ministério, eu nunca tive, assim, momento assim, de trazer uma visão em sonhos, né? Como eu tive essa semana agora. Eu sempre me lembro do sonho, às vezes, será que eu sonhei e tal, né? Nem lembro que eu sonhei, se eu sonhei. Mas, essa semana, eu tive um sonho assim, muito nítido, que eu me espantei, né? Com a clareza desse sonho, né? Que Deus deu essa visão, né? E é uma coisa assim, pessoal, mas que eu fiquei incomodado e comecei a orar para que Deus falasse se tinha ali alguma coisa que envolvia aqui a sua direção para a minha vida, para a nossa igreja. Eu tive um sonho muito interessante, né? Que eu estava andando aqui pelas ruas aqui de Osasco de carro com os diretores do Bradesco, ex-colega de trabalho, né? Que a gente trabalhou junto. E nós estávamos passando aqui por perto da prefeitura e, de repente, um deles pôs praticamente a cabeça para fora do carro. Olha lá, né? Mostrando uma pessoa que a gente não conseguiu ver. Quem é? É o Lamar, né? Quem que é o Lamar? O Lamar foi um diretor do banco, que eu não ouvia falar do nome dele há muitos anos, né? Ele deve ser uma pessoa, né, que saiu do banco já faz muito tempo. E essa pessoa, eu falei, mas o que tem a ver o Lamar, né? Mas assim, 3 vezes, né? Olha lá, o Lamar. E ficou, né? E uma outra coisa também, que ficou nesse sonho, foi uma visão, né, que eu tive de 2 pacotes, né? Mais ou menos dessa altura, assim, perto da minha cama, né? Mas eu estou falando aqui, né? É que não é uma coisa assim, que bobagem, né? O que tem a ver? Então, esses dois pacotes assim, amarrados, eu falei assim, qual é o significado disso? Mas assim, a clareza, a nitidez com que isso veio para mim, foi uma coisa assim, como se fosse uma visão em 4K, ou como era antigamente no Cinemascope, lembra? Aqueles filmes panorâmicos e tal, uma coisa assim muito chamativa. Então, eu queria compartilhar com vocês, né, que esse sonho veio, né, a repetição da pessoa, né, o Lamar, e esses 2 pacotes, né. Então, esse sonho, vou fazer igual o faraó fez lá, contou o sonho das vacas, vai falar, agora vocês decifram o sonho, né. Mas não, depois eu vou falar o que tem a ver com a palavra, tá? Guarda aí esse sonho. Então,
eu queria voltar agora para Jesus. Então, começando, eu vou trazer aqui, caminhar com a palavra, depois a gente vai fazer uma correlação com esse sonho. Quando perguntaram para Jesus, qual é o principal mandamento? Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus não ficou lá, eita, agora deixa eu ver qual que é maior, qual que é menor, né? Ele não teve dúvida e foi imediatamente no ponto. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Né? Então, Jesus não teve dúvidas em dizer que o maior mandamento é amar a Deus. E de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Depois ele fala também, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, você pode estar falando, isso é fácil. Né? Então, nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando dessa palavra, né? Que a igreja está, assim, Deus tem um chamado para fazermos uma aliança com Deus, e que, vamos falar aqui dos termos dessa aliança, né? Qual é o termo dessa aliança, né? Como é que é? Então, normalmente você faz uma aliança, Deus fez uma aliança com o seu povo, falou assim, vocês não terão outro Deus, né? E eu serei seu Deus, né? E vocês serão o meu povo. Então, ou seja, tem os termos da aliança. Então, nessa aliança que nós estamos falando aqui, que nós estamos falando aqui para a igreja, né? Eu falei aqui da participação do sonho, né? Uma visão de Deus. Falei dos principais mandamentos. E agora eu queria trazer para vocês o que a palavra fala do amor a Jesus. Né? Como é que a Bíblia trata? Né? Então, veja bem. Quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, e aqui o foco, né, nosso aqui, como eu disse, né, o Senhor trouxe a direção para nós falarmos do nosso amor a Jesus. Eu fui buscar, então, o que a Bíblia fala do amor a Jesus? Isso é muito importante. Efésios 6, 24, né, a Bíblia fala assim, olha o que Paulo fala lá em Efésios 6, 24. Que a graça de Deus esteja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Em outra versão, com um amor incorruptível. Então, olha só. Que a graça esteja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Um amor incondicional, incorruptível, né? Como diz ali na versão NVI. E uma outra palavra de Paulo, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Né? Quando a gente fala aqui a questão da anátema, é algo abominável. E, numa pior, né, significado, maldito. Então, tamanha é a importância do amor ao Senhor. Paulo fala, se alguém não ama ao Senhor, seja uma pessoa maldita, anátema. Essa é a palavra que nós temos. Então, olha a importância de nós entendermos e buscarmos e compreender o nosso amor para com o Senhor. Aí se eu falar o seguinte, né? A proposta aqui, então, a proposta dessa aliança está na nossa capacidade de demonstrar o nosso amor a Jesus Cristo, a exaltar o seu santo nome, a fazer tudo aquilo que a palavra nos chama a fazer. O que diz Pedro? Fala assim, ó, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Sacerdócio real,
né? Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a Bíblia toda está escrita para reverenciar o Senhor Jesus. Nós estamos trazendo aqui uma palavra de aliança da igreja com Deus, e parte da nossa aliança é comprovar o nosso amor a Jesus Cristo. Eu estou trazendo aqui palavra que o Senhor trouxe, né, na direção aonde nós vamos pensar e refletir, né? Você pode falar, bom, essa é fácil. Amar a Jesus, eu amo Jesus, né? Essa eu estou dentro, essa não tenho problema nenhum. Se a questão é amar Jesus, deixa comigo, né? Que eu estou tranquilo. Irmão, aí eu queria trazer para vocês que Pedro pensava a mesma coisa. Pedro, quando ele andou com Jesus, ele teve situações ali que nós vamos lembrar aqui, que ele fez essa afirmação para Jesus, né? Ele fez a afirmação para Jesus, né? Está lá em Mateus 26, 31. Está lá. Então, quando Jesus disse, esta noite todos vos escandalizarão comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E aí Pedro falou assim, espera aí, senhor. Né? Pedro interviu e falou o seguinte, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Eu não vou te abandonar. Esse negócio de que ferirá os pastores e as ovelhas se dispersarão, pode ser os outros, mas eu não. Porque eu estou contigo. Eu vou estar junto contigo o tempo inteiro. Né? Então, Pedro se achava o cara, né? A pessoa melhor que os outros. Achava que ele tinha um amor para Jesus, um compromisso com Jesus, que jamais ele se afastaria de Jesus. No entanto, Jesus falou assim, Pedro, não é bem assim não, Pedro, porque ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Né? Então, irmãos, tem aí também no relato da palavra, né, um episódio bastante interessante daquele momento da prisão de Jesus, que os discípulos dispersaram porque ninguém queria ser preso, né? E o que aconteceu? Tem um relato tão curioso que um dos discípulos estava envolto num lençol e na hora, para poder não ser preso, ele saiu numa correria tão grande que perdeu o lençol e fugiu nu. Para vocês verem que houve realmente aquilo que a palavra diz. Houve uma dispersão dos discípulos, aqueles que andaram junto com Jesus, naquela hora, né? Naquela hora em que Jesus foi levado preso, né? Para todo o processo de julgamento que aconteceria em seguida, as pessoas o abandonaram, o seu discípulo o abandonou. E Pedro, aquele que disse que não deixaria, talvez até ele tenha tentado, né? Foi o único que teve uma reação ali com a espada, né? E cortou a orelha do Malco, né? Que é aquela pessoa lá que servia o sacerdote. E Jesus repôs tal. Mas o que eu estou falando, irmão, é que quando nós falamos amar a Jesus, tranquilo, está comigo, né? Porque eu, né? Se há uma coisa que eu faço é amar Jesus. No entanto, Pedro, que falava que ele era o cara, que ele jamais abandonaria Jesus, foi naquela mesma noite, negou Jesus por 3 vezes. A palavra diz que ele fugiu e acompanhava os acontecimentos de longe à distância, naquela distância que se virarem para o meu lado eu corro, né? Mas um lugar que eu consigo ver o que estão fazendo e tal. E ali, né, nós sabemos que
3 ocasiões, reconheceram ele e ele negou, né? Não, de jeito nenhum. Teve uma hora até que ele, houve um momento em que ele até blasfemou, né? Então, o que aconteceu com aquele amor de Pedro, né? O que aconteceu com aquele amor de Pedro? Pedro, né, que dizia tanto amar o Mestre, que não se afastaria dele um só momento, como nós, ele negou a Jesus. Será que nós também, nós que acabamos criticando Pedro, será que nós também, quantas vezes nós não negamos Jesus, né? Por mais que você fale, olha, eu amo Jesus, mas quantas vezes, às vezes por uma situação, né, que estava numa situação de conveniência, você nem falou que você era crente, né, para não virar para o seu lado, né, uma situação de crítica, alguma coisa assim. Então, nós não podemos criticar Pedro, porque nós mesmos, se nós fizermos a reflexão, né, nós vamos ver que o nosso amor a Jesus não deve ser assim, se Pedro, que está tão próximo, fez o que fez, imagina nós, né, que estamos conhecendo a Jesus a cada dia, né? Então, Pedro ficou tão abalado, tão triste com o que aconteceu, e ele ficou triste consigo mesmo, né, de ter, porque na hora que ele negou Jesus pela 3ª vez, Jesus estava olhando para ele, né? Não precisou falar, tá vendo, Pedro, né? Só o olhar de Jesus, ele já sentiu, né, que realmente ele tinha falhado com o Senhor. E aquilo ali foi uma tristeza tão grande, né? Pedro ficou tão abalado, né, que naquele cenário de desilusão, né, que ele tomou uma decisão de parar, né? Então, depois que Jesus foi crucificado, que foi levado, ele ficou tão abalado, tão triste, que ele falou, sabe de uma coisa? Vou pescar. E voltar para, né, a situação de vida antes de conhecer Jesus. E a palavra diz que ele não só foi, como ele levou outras 6 pessoas com ele, né? Então, levou ainda outros 6 discípulos com ele. Mas, irmão, mas o que acontece aqui? Nós estamos vendo aqui a palavra que Pedro fez o que fez, né? Jesus falou, você não é esse cara assim não, né? Porque ainda hoje, nessa noite, você me negará 3 vezes antes que o galo cante, né? Então, toda essa situação aqui de Pedro, né? Pedro desiste, vai pescar, mas o Senhor não desiste de Pedro. Por quê? Né? Jesus não desiste de Pedro. E a palavra diz, né? Se nós vemos lá em João 21:15, que o Senhor, né, eles vão lá pescar e, igualzinho no início, no começo de toda, quando Jesus conheceu a Pedro e o André e tal, eles estavam pescando e Jesus aparece lá na praia quando eles estavam voltando de uma noite de pesca. De novo, não pegaram nada. O que isso mostra, né? Que sem Jesus, nada acontece, né? Jesus falou na palavra, sem mim nada podereis fazer. E eles vão lá pescar, abandonam todo aquele, né, treinamento que fizeram de 3 anos de ministério com Jesus, voltam para trás porque eles tinham aceito deixar de ser pescador para ser pescadores de alma, mas o desapontamento, a desilusão de Pedro ao ver o mestre ser preso, ser morto, crucificado, é tão grande que ele fala assim, acabou, né? Acabou. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, né? Mas Jesus vai atrás dele. João 21:15, né? João 21:15, eles estão voltando da pescaria, sem pescar nada, diz a palavra. E aí Jesus está lá na praia e fala, e aí, você tem peixe aí? Pegaram alguma coisa? Nada. E Jesus fala assim, lança a rede para o lado direito. Tá bom? Lançar a rede e de novo aquela pesca maravilhosa de encher as redes a ponto de quase afundar os barcos lá de tantos peixes, né?
E aí eles perceberam que era Jesus, é o mestre, né? Pedro já mergulhou e já foi ao encontro do mestre. Chega lá, né? Chega lá na praia, Jesus está esperando ele e diz que ele tinha lá, né? Feito já preparado na fogueirinha, tinha lá uns peixes e pães. E aí, Jesus, né, ele reconhece ele, que Jesus já tinha sido crucificado e voltou para ele antes, lógico, da ascensão ao céu, né? Está ali com ele e Jesus veio para ministrar na vida de Pedro. Todos os demais apóstolos estavam com ele. Todos os demais também tinham desistido. Mas Jesus voltou para Pedro. Porque Jesus queria ministrar na vida de Pedro, porque ele enxergava ali, né, em Pedro, uma liderança que ele ia usar. Uma pessoa de potencial. Uma pessoa que mesmo tendo negado a ele, mas Jesus conhecia o potencial de Pedro. Por isso, irmãos, né, Jesus vem falar com Pedro. Então, né, nessa parte aqui, depois deles comerem, Jesus começou a ministrar a Pedro e 3 vezes ele perguntou para Pedro, ele fala assim, né, Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. 3 vezes. Ele perguntou, tu me amas? E Pedro, tu sabes que eu te amo, né? Então, aí eu queria começar a relacionar com o sonho. 3 vezes as pessoas falavam assim, Lamar, Lamar, Lamar. A pessoa que chamava Lamar, eu nunca mais vi, nunca ouvi falar. O que tinha a ver esse sonho, se não a palavra lamar, amar, amar, 3 vezes gravado. Né? Então, a relação desse sonho com a ministração de Jesus para Pedro é uma ministração que Jesus está falando também com a nossa igreja. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então, a outra relação com os sacos. Então, são 2 coisas nessa visão que tem a ver com a aliança da nossa igreja. Com a minha vida e com a sua vida. Nós fazemos parte da mesma comunidade. Ali, Jesus está colocando a condição para Pedro. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. E os sacos ali, pastor? Sacos, eu sempre ministrei aqui, que Deus nos dá um saco para nos encher das bênçãos de Deus. Mas esses sacos, essas bênçãos, se nós estivermos, né, na aliança, nós vamos estar, se nós correspondemos àquilo que é o amar a Jesus, e nós vamos falar sobre isso, né, Deus tem bênçãos para a nossa igreja. Mas também, eu queria dizer para vocês, que não foi por acaso, que por que tem aqueles 2 sacos ali, né, no sonho? Essa semana também, né, aconteceu uma coisa assim, lá em casa, que foi quase que uma armadilha, assim, né? No nosso quarto, né, eu fiz uma reforma e a gente colocou assim na suíte assim, uma porta de correr, para poder ganhar espaço, né, que está muito próximo. Se eu pusesse uma porta de abrir como tinha antes, ele ocupava espaço. Então, o marceneiro fez lá, a porta muito, né, funciona bem e tal, né, tudo perfeito. E nunca teve problema. Essa semana a minha esposa, sem querer, ela me trancou no banheiro. Como assim, pastor? Tinha um saco, um travesseiro daqueles grandes que se coloca na cama, né, de apoio ao outro, que estava encostado na cama. No que ela levanta, ela não percebeu, eu estou lá tomando banho, estou usando o banheiro.
ela encostou no travesseiro, naquele que parece um saco, né, grande assim, né? Que lá bateu na porta, numa porta que tem aqui, e a porta encostou na parede e tirou o espaço da porta correr. A hora que eu vou sair do banheiro, né, a porta que nunca encostou lá na parede, devido àquele saco que tem encostado nela, ela encostou na parede e não conseguia correr. E eu fiquei trancado. E eu chamava ela, mas sem celular, sem nada, e ela lá no fundo não me ouvia, e eu fiquei ali trancado, né? Falando, aí, qual que é o que estou falando? Eu estou falando isso, você está falando dessas coisas aqui na igreja? Estou falando o seguinte, que aquele sonho, para mostrar que ao mesmo tempo nós podemos ter bênçãos, nós podemos ser privados das bênçãos de Deus. Se nós entendermos, né, o propósito dessa aliança, nós vamos ter bênção. Mas, ao mesmo tempo, se nós descuidarmos, nós podemos ficar privados. O que aconteceu na prática foi que eu fiquei preso ali, né? Entendeu? Então, você pode passar por situações de ser levado, né, a ficar aprisionado em situações que te tiram a condição daquilo que Deus preparou para você. Então, é muito importante isso, essas duas coisas, né? O amor a Jesus, né, que está aqui nessa palavra, tu me amas, eu vou continuar aqui, com, né, aquilo que trouxe nessa visão, né, de que você pode ficar, né, você tem a condição, né, em estar cumprindo a palavra, de ser abençoado, ou também você pode, não estando dessa forma, você perder a liberdade, perder a oportunidade de você ter acesso às bênçãos de Deus, né? Então, nisso aí, eu estou falando aqui, né, com relação à aliança com Deus, o mesmo princípio cobrado por Jesus a Pedro para amar, era amar Jesus, né? Então, o que Deus colocou? O que Jesus colocou para Pedro? Ele vai lá ministrar na vida de Pedro. Pedro tinha estado 3 anos com Jesus, aprendendo tudo que o Senhor ensinou para ele, mas assim que Jesus é crucificado, ele larga tudo e volta para a sua vida. Aí Jesus vai falar assim, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, mas tu me amas? Então, nisso aqui, o que Jesus fala? Né? Na primeira vez ele fala assim, pastoreia as minhas ovelhas. Né? Depois, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, aí ele fica triste, né? Terceira vez você está perguntando. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Né? Então, e ele fala, né, e Jesus continua, né, com a proposta, apacenta as minhas ovelhas. Então, o que Cristo faz, né, o que Cristo fez pela igreja? Ele amou, né, a ponto de dar a sua vida pela igreja. Então nós, como igreja, temos que dar a nossa vida para Jesus. Dar a sua vida não é você tirar a sua vida, mas assim, se entregar, né, verdadeiramente para que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja considerado, né, aquele que realmente vai fazer toda a diferença na nossa vida, como, né, ontem num testemunho, né, que eu comentei aqui com vocês, né, eu vi, né, assim, poder ser usado, né, o que Deus fez na minha vida, o que o Senhor fez. Então nós temos que engrandecer o nome do Senhor, né, dessa forma. Então aqui, né, quando nós falamos aqui da ministração de Jesus, né, para Pedro, você pode ter falado assim, né, que olha, Pedro negou Jesus. Pedro, depois de falar que ele jamais deixaria o Senhor, ele negou 3 vezes Jesus. Ainda assim, Jesus não ficou, porque ele já sabia, né, das limitações de Pedro.
Jesus ele vai atrás de Pedro, né? E ele, na ministração que ele tem com Pedro, né? Na ministração que ele tem com Pedro, ele continuando ali, ele fala no verso 18, em verdade eu te digo, que quando era mais moço, né, aqui Jesus estava falando que ele enxergava a respeito do potencial de Pedro. Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que isso quer dizer? Né? O que isso explica? Jesus, né, ele fala, né, está trazendo aqui essa ministração na vida de Pedro, e ele fala, ora, em verdade eu te digo que quando era mais moço, né, tu te cingias e a ti mesmo andava por onde querias. Quando, porém, fores mais velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e levará para onde não queres ir. O que isso quer dizer? No verso seguinte, ele explica. Disse isto para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de toda aquela situação. Então, Pedro, né, Jesus coloca, olha Pedro, eu sei que você falhou, eu sei que você me negou, eu sei que você dizia que era o tal, não era o tal, mas eu já sabia. Agora, por que Jesus foi lá ministrar na vida de Pedro? Porque ele viu o potencial de Jesus. Assim, eu queria voltar aqui, né? Quando ele está falando, aqui eu pulei a parte, quando ele fala assim, tu me amas. É importante destacar isso aqui. Quando ele fala assim, né, Jesus fala assim, tu me amas, no original, ele está falando do amor ágape. Né? Tu me amas, como se ele dissesse, se fosse um verbo, né? Tu me agapau, né? Você amas da forma do amor ágape. E aí Pedro responde no nível dele, eu te filéu, ou seja, no amor de pai e filho, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? Na palavra do amor ágape, em amor incondicional. Não, ele não responde isso, porque ele falou assim, eu te amo. Tu sabe que eu te amo, mas o amor filéu. Então aí Jesus, percebendo, sabendo que Pedro não estava no nível do amor de Deus, mas mesmo assim, reconhecendo que ele tinha coração, tinha potencial para crescer no seu amor, ele baixa o nível, ele fala, tu me amas, o amor filéu, entendeu? Então ele baixa. Era assim, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, tu me amas? E ele respondia, eu te gosto. Na segunda vez, tu me amas? Eu te gosto. Aí Jesus fala assim, tu me gostas? Né? Abaixando para o nível dele, ele fala, tu sabes que eu te gosto. Então, é mais ou menos que nem se você fosse ver um casal de namorados, né, que a namorada fala para o namorado, você me ama? Aí ele fala assim, ó, você sabe que eu te gosto, eu te considero, né? Vai ser muito horrível, né, para a namorada, aquele clima de amor, a pessoa falar que gosta e que não ama, entendeu? Mas Jesus, na sua grandeza, ele reconhece que o amor de Pedro estava abaixo do nível e que ele gostaria que fosse o amor ágape. Mas, aí vem essa parte que eu pulei aqui, né, no verso 18, que fala o seguinte, né, em verdade eu te digo que quando era mais moço, né, em ti cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. E, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E aí a palavra do verso seguinte explica isso.
ele fala isso para explicar o tipo de morte que Pedro teria. Naquele momento, Jesus está falando: olha, Pedro, eu sei que você me negou, eu sei que você fugiu da raia, eu sei que você, foi covarde, tudo isso, mas eu já vi você, a sua forma de morte, você vai morrer crucificado por mim, entendeu? Então Jesus via o potencial crescimento do amor de Pedro. Hoje, você não tem o amor que eu espero de você, mas eu já vi que quando você for mais velho, você vai entregar a sua vida por mim, ao ponto que nós sabemos que Pedro, ele foi condenado à morte por crucificação, e ele falou: eu não sou digno de morrer como Jesus, e pediu para que seja crucificado de ponta cabeça. Entenderam? Entenderam por que Jesus fala: tu me amas no amor ágape, e ele fala: eu te amo no amor filéu, que é o eu te gosto. Tu me amas, eu te gosto. Aí Jesus fala assim: já percebi, que hoje você não tem o amor que eu, vou passar para você. Mas, aí Jesus fala assim: tu me gosta, e Jesus aceita o amor filéu dele. Tu me gosta, tu me ama no amor filéu, e ele fala assim: tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo, o amor filéu. Então Jesus fala o seguinte, fala para ele, olha, em verdade eu te digo que quando era mais moço, tu te cingias e a ti mesmo andava onde querias. Você não fazia a minha vontade, você fazia a sua vontade. Mas chegará um momento em que os seus braços serão estendidos. Como é que você morre crucificado? Com o braço estendido, Seria o tipo de morte que ele teria, por ele, por Jesus. Então, irmãos, isso aqui, é para nós entendermos o nível de percepção de Pedro com Jesus, do amor de Jesus, era baixo. Mas Jesus acreditava no amor de Pedro, e ainda assim, ele falou: siga-me, segue-me, Então, Jesus, quando vem para nós, ele conhece o nosso interior. Ele sabe do nosso comprometimento com ele, mas ele sabe o nosso potencial de crescimento também. Por isso, irmãos, quando a gente trouxe, pela direção de Deus, uma provocação para que em 2025 nós fizéssemos aqui mais do que nós fizemos em 2024, que a igreja se manifestou e nós estamos vendo aqui os projetos e vamos apoiar para que as coisas aconteçam, Então, nós estamos vendo, crescimento, crescimento. E o que nós podemos concluir? Deus nos chama para fazer uma avaliação sincera. Assim como Jesus fez uma avaliação do amor de Pedro, Deus nos chama para nós fazermos uma avaliação do nosso amor para Jesus, Um amor para Jesus. Então, Pedro se equivocou quando ele disse que ele jamais abandonaria e negou por 3 vezes. Mas Jesus falou assim: vai chegar o dia em que você vai entregar a sua vida por mim. E chegou. Então, Pedro, ele resolveu ir pescar, como nós já dissemos aqui, por se sentir desqualificado, triste, E nós sabemos que hoje, quando nós falamos aqui daquele episódio lá, talvez você hoje possa ter pensado também, falou assim: olha, será que eu estou qualificado para o amor de Cristo? Será que eu já não neguei Cristo nas minhas atitudes? Irmãos, o Senhor, como eu disse, Ele vê em nós solo férteis para semear a boa semente. Ele vê solo fértil do seu amor crescendo no nosso meio. Agora, o importante que nós precisamos ter aqui, a importância que nós temos que ter é entender, entender a quanto que
representa, o que representa o nosso amor para com Jesus? Como é que nós representamos o nosso amor com Jesus? Pedro foi confrontado com Jesus. Tu me amas? Se você diz que me ama, então apacenta minhas ovelhas. Então, quando Jesus fala à igreja, você me ama? Qual é o que Jesus, o que demonstra o amor para Jesus? É o trabalho que a igreja possa realizar para o crescimento da sua obra, para que o nome de Jesus seja exaltado. Então, tu me amas? Sim, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas, né? Qual é a obra que nós vamos fazer? Então, irmãos, estamos na direção, né? Estamos na direção de nos dedicarmos mais, de entregarmos mais. Por quê? Né? Porque nós sabemos que existe, você pode falar que você ama a Deus, mas se não houver trabalho, não há amor. Você pode fazer amor sem trabalho, mas não tem. Você pode fazer trabalho sem amor, né? Que é as obras mortas, né? Que nós já vimos muito. Obras que você faz forçado, não por amor. Pode ter, tem. Mas não existe amor sem trabalho. Não existe amor de falar que ama. Só falar não é, nós temos que agir, temos que demonstrar, né? E é isso aí nós fazemos através da obra com que Ele nos chamou para fazer. E aí, irmãos, quando eu estava preparando aqui essa palavra, né? Tem uma passagem em Mateus 12, 20, que Jesus menciona uma passagem de Isaías 42, 3, que diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Essa passagem aí, para quem nunca entendeu, mexeu na agricultura, fica difícil de entender, não haverá cana quebrada, né? Mas se você conversar com uma pessoa, um agricultor, pessoa que planta trigo ou arroz, vai entender bem o seguinte: se, né, numa lavoura em que o arroz ou o trigo já está alto, com cacho, e a pessoa passar ali com uma carroça, ou com um trator, ou um caminhonete ali, naquela lavoura, o trigo vai deitar, né, porque o peso daquela coisa vai amassar tudo. Aí você fala o seguinte, né? Poxa, estragou toda. Como é que você é louco de entrar com uma condução numa lavoura de trigo, de arroz, e você matou todo o seu, né, estragou tudo, né? Mas aquela lavoura, né, ela vai ficar amassada, deitada, mas com 7 a 10 dias, ela volta de novo. A única possibilidade dela não voltar é se esmagar a cana, tá? Se esmagar o caule do trigo ou do arroz, aí morre e seca, né? E não produz mais. Então, por isso a palavra diz a seguinte, né? Eu vou ler de novo aqui. Não esmagará a cana quebrada, ou no lugar da cana quebrada, para facilitar aqui essa explicação, a cana amassada do trigo ou do arroz, vamos chamar assim, né? E nem apagará o pavio que fumega, né? Então, quando nós estamos falando aqui, essa palavra, né, nós vamos nos lembrar, quando Jesus foi crucificado, os soldados romanos, eles tinham uma orientação para acelerar a morte da pessoa que estava na cruz, de quebrar as pernas deles. Por quê? Desmontava o peso ali, né, fazia aquela força, aquela pressão sobre os pulmões, e a morte vinha de uma forma mais rápida. Então, a palavra nos mostra que os 2 ladrões, né, eles quebraram a perna dele. Mas quando chegou em Jesus, né, eles falaram, olha, já morreu, né? Então não há necessidade de quebrar a perna de Jesus. E isso, falou, olha, foi uma sorte, ou não, se cumpriu a palavra.
Por quê? Deus já tinha um plano que Jesus voltaria, né? Que ele ressuscitaria no domingo e nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então nada é por acaso. Então, eu quero dizer para você que se no seu ministério, né, todo o seu andar, já teve situações de você se sentir amassado, pisado. Você falava assim, poxa vida, né? Eu fui humilhado, pisado, e por que o Senhor não me livrou? Quem te disse que o Senhor não te livrou? Ninguém te quebrou, ninguém esmagou. E você, e porque Deus viu o seguinte, que você levantaria. Assim como ele tinha, né, que Jesus ressuscitaria, ele também, ele olha para a nossa igreja e nos livra, que ninguém nos quebre. Não haverá, não esmagará a cana quebrada. Esse é o livramento. Irmãos, por isso que eu estou dizendo, às vezes nós passamos por situação que nos sentimos pisados, nos sentimos, né, jogados ao chão, mas você fala assim, poxa vida, né, Deus não cuidou de mim. Deus não te deixou esmagar a cana. Não deixou apagar aquele pavio que ainda fumegava. Por quê? Porque ele tinha certeza que no tempo dele, né, você seria tocado. No tempo dele, você seria levantado e para ser a pessoa para a qual ele sonhou. Então, Deus, ele conhece, nos conhece, ele sabe, né? Por isso que a palavra diz que não esmagará a cana, né? Então, nisso aqui, né, nós estamos vendo aqui, né, o que Deus espera da nossa aliança. 1 João 3,18. A palavra diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, Deus não quer as nossas palavras, Senhor, eu te amo, Senhor, né? Eu darei minha vida por ti, que nem Pedro. E depois nega Jesus, foge, né? A palavra, o Senhor espera que nós tenhamos atitudes e que esses projetos que nós sonhamos, que nós né, trouxemos aqui, que vai fazer a diferença, pode ter certeza que Deus já está pondo no nosso coração para que vidas sejam resgatadas através disso. Que o nome do Senhor seja exaltado através dessas obras, né? Então, cada uma das 3 vezes que Pedro foi perguntado, né? Tu me amas? E ele falou, sim, tu sabe que eu te amo. Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós temos que entender que o nosso amor para Deus, a Jesus, está ligado à obra do Senhor. Você falar que ama, mas não move uma palha para que a obra dele, né, que é uma pessoa que precisa ouvir o nome dele, né, tem uma palavra de esperança, ele tem essa palavra da tua boca. Então, se nós falamos que amamos ao Senhor, Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas, faça a minha obra, né? Cumpra aquilo que você está falando, que você me ama, né? Teve um pastor da igreja, né, que um membro falou assim para ele, pastor, hoje eu não gostei do louvor que vocês cantaram lá. O pastor falou, é? Você não gostou? Não. E quem disse que nós cantamos para você? Nós viemos aqui para adorar a Deus, a Ele, é para Ele. Então, nós temos que entender isso, que a nossa vinda na igreja é para adoração ao Senhor. É para exaltar o nome dEle, para falar, Senhor, estamos juntos aqui. E eu quero que, assim como nós cantamos, usa-me, Senhor, né? Que nós façamos a Tua obra, que o Senhor nos abençoe, nos dê direção, nos mostre como que nós vamos alcançar pessoas para o Senhor, né? Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que orar para que o Senhor nos dê a visão de resgatar vidas, almas para o Senhor, né? De que, através da minha e da sua oração, vidas sejam salvas, né? As pessoas voltem a crer no Senhor, tá? Então, por que nós estamos falando isso, né? Que o propósito, o requisito para amar a Deus, a Jesus, é fazer o trabalho, né? Colaborar, porque a palavra diz, né?
A palavra diz que nós somos, de Deus nós somos colaboradores. De Deus nós somos colaboradores, lavoura de Deus. Então, nisso aqui, nós temos que ter esse entendimento, quanto Deus Ele aguarda da nossa parte, né, as nossas ações. Então, quantas vezes eu ou você, nós já nos sentimos cansados? Eu mesmo, né, eu estou falando por mim, mas eu não quero dizer que eu sou diferente de vocês, mas quantas vezes chega cansado do trabalho, agora chega em casa e fala assim, né, 7h30 da noite, às vezes até 8 horas, aí você tem uma outra parte, aí começa o segundo tempo, que são compromissos com a igreja. E como é que faz, pastor? Né? Como é que faz? A palavra diz lá em Isaías 40:30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E no verso 29, ele estava fazendo antes. Faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Né? Então, os que esperam no Senhor, irmão, renovam as suas forças. É isso. Deus está falando o seguinte: espera, confia, né? Que eu vou te fazer forte, capaz, né? Vou te dar estratégia para você conquistar. Não é nós que vamos conquistar, é o Senhor que vai nos dar estratégia. E aí, né, nós estamos caminhando já aqui para o fim, para chamar o momento da ceia do Senhor, né? Como é terrível a pessoa perder as suas forças. Ainda ontem também eu visitei um cunhado meu que já está com uma certa idade, que ele pegou uma anemia muito profunda, mas bem profunda nisso. Ele estava perdendo sangue, né, e sem perceber, pelas fezes e tal, e foi, chegou num grau que ele precisou ser internado e ficou 7 dias na UTI, por muito pouco que ele não perdeu a vida. Quando eu falo você perder as forças, é a pessoa não conseguir ter força para segurar um garfo, né? Perder a coordenação motoras. Irmão, é triste, né? Você ser uma pessoa ativa e, de uma hora para outra, você perder todas as suas forças. Aí eu te digo que, espiritualmente, quando nós nos afastamos do Senhor, nós sentimos-nos fracos. Mas, como é que eu faço para renovar as minhas forças, né? Quando nós estamos falando aqui. Então, para nós encerrarmos, o Senhor está falando para nós, Apocalipse, que o irmão Marcos já leu Apocalipse 2, nós vamos, 3, né? Nós vamos ver Apocalipse 2, a carta para a igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Opa, né? Eu sei que você fez tudo isso, mas tem uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, né? Que te abandonaste. Então, ou seja, o Senhor vem e fala para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas boas obras, eu sei que você fez tudo como eu gostaria que fizeste, né? Você fez tudo exatamente, você pôs à prova a si mesmo, se declararam, aqueles que declararam apóstolos não são, o achaste mentiroso, tem perseverança, suportasse as provas, então tudo de bom você fez. Todavia tem uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E quando nós falamos, né, no primeiro momento da nossa administração, qual que é o primeiro amor? É Deus, é o Senhor, né? Quando nós abandonamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, né, começamos a olhar outras coisas, nós começamos a enfraquecer. Nós começamos a ficar fracos. Aí nós perdemos a motivação, nós perdemos o amor, né?
quando nós falamos essa palavra aqui, o Senhor fala o seguinte, né? Fizeste tudo muito bem, né? Mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E esse primeiro amor, o mandamento maior que o Senhor nos deu é que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro amor. Quando nós esquecemos o primeiro amor, né, deixamos de ter, né, a nossa vida focada no amor de Cristo. E o Senhor fala, e aí, né, é por isso que nós temos pessoas fracas, porque o Senhor é a nossa força, né? Então, o que ele fala? Volte aonde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Tá bem? Irmãos, eu tenho orado, buscado, e Deus nos abençoado para eu e minha esposa retomarmos o curso de casais. Não estava pensando nessa palavra, mas essa palavra vem confirmar a direção de Deus. Volta às primeiras obras, né? Porque eu sei que quanto é importante para que nós possamos assim honrar o Senhor, né? Colocar Ele em primeiro lugar. Isso vai ser uma bênção tremenda. Assim como vai ser para a minha vida, para a vida da minha esposa e para a nossa igreja. E eu creio que se você fizer uma reflexão dessa palavra, né, e entender o quanto que você já fez para a igreja, não só aqui, outros ministérios, onde você, né, usou os talentos que Deus te deu, e Deus está chamando, né, para que a gente volte às primeiras obras, ao primeiro amor e às práticas das primeiras obras, para que nós experimentamos a bênção que Ele tem para nós. Amém? Entenderam essa mensagem? Então, eu quero que você fique em pé. Eu pedi para o pastor Rodrigo já vir para ministrar a ceia.